Olá pessoal, no vídeo de hoje irei ensinar para vocês o preparo da massa. Essa massa que eu irei preparar, ela no total ela dá 23 quilos. Eu utilizo 8 quilos de farinha de trigo, vai ser 14 litros de água e 1 quilo de margarina, que no final totaliza 23 quilos de massa pronta. Esse preparo, como eu tinha falado, é para 8 quilos de farinha. Caso você vá preparar a sua massa por unidade, de quilo por quilo, você porciona a receita, divide por 8, tá bem? Aqui eu estarei utilizando 1 litro e 750 de água por massa. No caso, vai ser 14 litros de água. 1 quilo de margarina. Se você for fazer a sua massa por unidade, no caso à mão, você porciona a receita, tá? Divide ela por 8. Aqui já tá o sal. Junto com o tempero, eu tô utilizando 70 gramas de sal, mais 10 gramas de tempero. Utilizo também 65 gramas de colorau, para poder dar uma corzinha na nossa massa, colorau sem sal. E utilizo 128 gramas de caldo de galinha do uso profissional. A nossa água já está no fogo. Irei colocar todos os ingredientes de uma vez só e irei esperar a água levantar fervura. Quando ela levantar fervura, eu volto aqui com vocês para mostrar melhor o preparo da massa na máquina. Já coloquei os ingredientes na água, a água já ferveu e esse é o ponto da gente adicionar as farinhas de trigo aqui na nossa masseira. Bem, pessoal, aqui eu coloquei 8 quilos de farinha de trigo. A farinha que eu utilizo é essa daqui, a farina, porém você pode estar utilizando de outras marcas, por exemplo, a Dona Benta, a Sarandi, que também dá o ponto da massa, tá bem? A farinha que eu utilizo é a tipo 1. Coloquei as 8 farinhas aqui e vou jogando lá. Não vou demorar muito para jogar, mas também não vou colocar tudo de uma vez. Eu vou gravar pra vocês, tá? Bem, pessoal, aqui eu já tô adicionando a massa. Tô adicionando aos poucos, mas não com uma pausa muito grande pra adicionar, tá? Pra poder ser um processo mais rápido. Aqui ela vai ficar mexendo em torno de uns 20 a 25 minutos pra poder dar o ponto da massa. Lembrando de abaixar o fogo se for na masseira. Se for no fogão também, quando você adicionar a farinha de trigo, você abaixa o fogo. Eu estou utilizando essa colher, mas você também pode utilizar a colher de pau. Porém, essa colher ela é mais higiênica. Ela é uma colher que não foi um produto tão barato que nem uma colher de pau. Porém, é uma colher que dura, muito resistente e muito útil. Agora eu vou adicionar mais farinha. E a masseira vai fazendo o trabalho dela. Se você tem uma alta demanda de produção de salgados, um dos melhores investimentos que a gente fez foi essa masseira. Porque eu passava quase uma tarde toda para mexer 10 quilos de massa na mão, de massa por massa. E foi um trabalho muito sacrificante. Eu tava morta no final do dia, mas não era nem de fazer os salgados, e sim de preparar a massa. Eu acho que depois da modeladora, um dos melhores investimentos que nós fizemos foi uma masseira. Vou adicionar mais um. Bem, pessoal, aqui já tá a nossa massa prontinha, sovada. Olhe a consistência da nossa massa. Bem macia. Ai, tá quente. Ó.
escapa entre os dedos, tá? Esse é o ponto da massa para nossa modeladora. Você percebe que a massa, quando ela dá um ponto bom, ela não fica grudenta, ó. Ela sai com facilidade. Desgruda fácil do fundo da panela. Ela não gruda na colher, ó. Ela não gruda na colher. Aqui, pessoal, a minha massa, como foi preparada na masseira, a parte de sovar, bem facinho, né? Diferente de quem mexe ela na mão. Só vou estirar mesmo para esfriar. Aqui nessa etapa eu estou sem luva porque é ruim de manusear o rolo na massa quente com a luva. Mas lembra bem de estar sempre com as mãos bem higienizadas. O local que você vai sovar a massa também bem higienizado. O correto é uma mesa de inox ou de mármore, dependendo aí das suas condições, mas sempre mantendo a higiene, tá, pessoal? Algo muito importante. Não vamos dar para o cliente algo que a gente não queira consumir. A colher nessa etapa ajuda bastante também, principalmente se você fizer a massa na mão. Ela ajuda bem a sovar a massa. Pronto, aqui eu deixo ela esfriar para depois cortar a massa. Já fria, ela tem que ser passada na modeladora fria, tá? Essa é a consistência dela. Tanto podemos estar usando a massa para passar na modeladora ou para fazer manualmente, esse é o ponto perfeito, tá? Se você fizer tudo certinho, passo a passo, pesar os ingredientes, marcar o tempo de fervura, não deixar a água ferver muito, deixar a massa sovar bem, se for na mão, sove bem sovadinha, que vai dar tudo certo, tá bem? O vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, e qualquer dúvida já vai deixando aqui nos comentários pra gente estar respondendo vocês. Tchau, tchau!